A hora é agora. Reflexões, planos e ações para estimular o crescimento do Brasil. Já está aqui no estúdio com a gente o Luiz Rabi, que é economista-chefe do Serasa, e vamos falar hoje sobre taxa de juros, endividamento, inadimplência, saber como é que tanto o investidor pode, o que o investidor pode esperar, mas especialmente essas famílias brasileiras que são muitas, que estão endividadas, que estão tendo dificuldade de pagar suas contas, como é que elas podem melhorar essa situação. Luiz, bem-vindo ao estúdio do Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes. Bom dia para você. Bom dia. Eu já começo te perguntando, quando é que essa taxa de juros do Banco Central chega lá na ponta para o consumidor, para que essas famílias tenham uma condição melhor de crédito? Bom, o Banco Central, por exemplo, ontem ele reduziu mais uma vez a taxa Selic, né, de 4,5% para 4,25% ao ano. É a menor taxa, né, que nós já vimos desde a implantação do Plano Real aqui no Brasil, né, e justamente a dificuldade é fazer com que essa taxa de juros mais baixa chegue de fato na ponta do consumidor e também das empresas que tomam crédito. Né? Para que isso aconteça, não que ela não esteja chegando, ela está chegando, mas não na mesma velocidade, ou seja, os bancos de alguma forma têm reduzido as taxas de juros, mas não na mesma velocidade que o Banco Central tem reduzido a taxa Selic. E por que essa velocidade do juro na ponta do consumidor e também das empresas ela é menor? Né? Basicamente por dois fatores. Primeiro, a inadimplência ainda está muito alta no Brasil. Nós temos aí quase 64 milhões de brasileiros inadimplentes no país, ou seja, com o chamado nome sujo, ou seja, estão com seu CPF na base de dados da Serasa, por exemplo, né? E essa inadimplência ela representa basicamente 1/3 do custo que os bancos têm que colocar na hora de se emprestar o dinheiro. Então, com a inadimplência ainda muito alta, a redução dos juros para o tomador final não chega na mesma velocidade. E o outro fator é a elevada concentração bancária que existe ainda hoje no Brasil. Se nós pegarmos os 5 maiores bancos brasileiros, eles têm quase 80% do mercado de crédito nas suas mãos. Então, é um mercado extremamente concentrado, que também dificulta a competição, a concorrência entre as próprias instituições financeiras, e essa menor concorrência ou essa menor competição faz com que o mercado de crédito seja praticamente um oligopólio, né? E com esse poder tão grande de mercado também é um fator que faz com que a redução dos juros não acabe chegando integralmente para quem precisa tomar crédito. Então são basicamente os dois fatores, a inadimplência ainda muito alta e também uma competição bancária que praticamente deixa o mercado ainda muito concentrado, muito engessado. Rabi, é claro que a velocidade não é a mesma, né, do juro cobrado pelos bancos em relação à Selic, mas se os juros fossem civilizados, né, isso não seria um grande problema. Só que eles são escandalosos, né, são bárbaros, são muito altos. E muitas vezes eles realimentam a inadimplência. Né? O sujeito não consegue pagar. O cadastro positivo aparece aí, e há uma experiência internacional em alguns países. Até outro dia conversava com uma pessoa que mora nos Estados Unidos e ele dizia, por exemplo, que o cadastro positivo lhe permitiu comprar um carro assim com um juro insignificante. Né? O sujeito olhou, viu perfil, o histórico, né, de pagamento, de honrar compromisso e tal, e aquilo tornou um negócio muito, muito interessante. A tendência é isso acontecer aqui, que influência isso vai ter no juro? Não, realmente, né, o cadastro positivo, ele é uma ferramenta importante, né, que está sendo implementada agora de forma plena a partir de 2020, né, e ele é importante porque ele ataca justamente esses dois fatores que eu acabei de comentar, ou seja, o cadastro positivo, ele proporciona tanto uma redução da inadimplência, porque com a informação dos pagamentos realizados, a análise de risco fica melhor dimensionada, então você diminui a inadimplência do sistema como um todo, isso é fato. Por exemplo, um país que também era muito parecido com o Brasil, que só tinha informação negativa da inadimplência e migrou para o cadastro positivo, foi Hong Kong há mais ou menos uns 20 anos atrás, 2002 mais ou menos. E lá a inadimplência caiu de 14% para 4%. E o principal item lá era o cartão de crédito. Então o cadastro positivo tem de fato esse poder de reduzir
a inadimplência do sistema pela melhor análise da real capacidade de pagamento, tanto das pessoas físicas quanto das pessoas jurídicas na hora em que tomam crédito. Então, isso é um ponto importante. E ele também aumenta a competição do sistema, a competição bancária, porque os bons pagadores, né, que poderão ser, digamos, descobertos... Serão disputados, né, pelos bancos. Porque hoje, uma pessoa que tem conta num banco, só aquele banco sabe que essa pessoa é boa pagadora. Se ela for num outro banco que está oferecendo uma taxa mais baixa, no financiamento de um veículo, por exemplo, e ela não é cliente desse banco, né, é muito complicado, porque ele vai chegar lá, o gerente vai falar, vem cá, mas eu não te conheço, você quer tomar um financiamento aqui? Então faz o seguinte, abre uma conta, vai movimentando, daqui a uns 6 meses a gente volta a se conversar. Então, por quê? Porque não há informação, né? Não adianta a pessoa chegar lá, não, eu juro que eu sou um bom pagador. Não, mas tem que provar que você é um bom cadastro positivo. cadastro positivo é mais fácil, porque as pessoas vão ter essa informação estampada naquilo que nós chamamos de score de crédito. O que é o score? Essa palavra vai cada vez mais sendo utilizada e as pessoas começam a entender melhor. O score é uma pontuação que vai de 0 a 1000, né? E quanto maior essa pontuação, mais chance a pessoa vai ter de acesso a crédito, porque a pontuação mais alta significa que o risco de inadimplência dessa pessoa é baixo, né? E o cadastro positivo alimenta a pontuação do score, ou seja, os pagamentos que as pessoas vão fazendo no seu dia a dia, pagamentos de contas bancárias, como por exemplo prestações de veículos, de financiamentos imobiliários, ou até mesmo contas como água, luz, telefone, né, vão compor, né, essa pontuação. Mas, né? Desculpe, o padrão para a definição desse score, né, da pontuação da pessoa de 0 a 1000, há um padrão para isso e todos devem seguir esse padrão como critério para estabelecer essa pontuação. Sim, né, os chamados modelos de score, ou seja, os modelos que calculam essa pontuação. Por que é de 0 a 1000? Porque é fácil o entendimento. Né? 0 seria a pessoa totalmente inadimplente, que não tem a menor chance de pagar a sua dívida ou o seu crédito, se ele for tomar aquele crédito. E 1000 é a pessoa que realmente tem condições plenas de honrar com praticamente risco zero de inadimplência. Né? Claro que são situações extremas, a maioria das pessoas estão numa situação intermediária, né? Em torno de 500, 600, 700, tem pessoas com score acima de 900, muito em função dos seus pagamentos, né? Não só dos pagamentos, mas também de outros dados, como a própria inadimplência. Se a pessoa fica inadimplente, o score dela cai, né? Porque ela começa a ter dívidas não pagas. É móvel, né? É móvel, e o score ele é calculado online, é automático, é com a informação que existe naquele momento. E quanto tempo o senhor calcula para isso realmente entrar na rotina e na vida de todo mundo? Os scores, de fato, já são realidade. Qualquer pessoa pode, por exemplo, entrar no site da Serasa e consultar o seu score. Né? Isso, e gratuitamente. Gratuitamente. Entra pelo CPF, como é que é? Faz o cadastro pelo CPF. Né? Ali a pessoa pode ver se tem alguma dívida no seu nome, né? E também pode ver qual que é a sua pontuação atual, qual que é o seu score. E isso, assim, e ela pode levar essa informação, é isso que o cadastro positivo ajuda. A pessoa pode ter o score, ou seja, tem o seu score, e ela pode, com esse score, provar para qualquer outra instituição financeira, olha, o meu score é 600, o meu score é 700, ou é 900, o que você pode me oferecer, o que o meu banco não está me oferecendo? Né? Então isso é uma ferramenta poderosa de quebrar esse oligopólio que existe hoje no mercado de crédito, porque dá poder para as empresas e também para as pessoas físicas, ou seja, porque o score vale tanto para a empresa quanto para a pessoa física, né? para os consumidores. Né? Ou seja, esse score começa a contar desde que ano? Qual é a base de cálculo para ele? É de um ano para cá? Sim, o cadastro positivo, né, quando ele foi criado, ele está sendo criado agora, né, e ele recupera as informações dos últimos 12 meses. 12 meses. Né? Mas, então, assim, claro, não é só não só apenas as informações positivas que entram no cálculo do score. As informações negativas também, né? As pessoas, como eu falei, as pessoas que estão inadimplentes, essa informação é uma informação que vai sensibilizar a pontuação, né? E para baixo, né? Se uma pessoa deixa de pagar alguma conta ou se ela está com alguma conta em atraso, isso obviamente afeta o score. E a base de dados inadimplentes, ela retroage até 5 anos. Então existem informações que entram com até 5 anos de prazo, vamos assim dizer, de histórico.
E tem informações, como as informações positivas, que entraram agora com 13 meses, né? Porque janeiro, retroagindo até janeiro do ano passado, são 13 meses, né? 13 meses de informação. Claro que o cadastro positivo, na medida que ele vai avançando, o histórico positivo das pessoas vai sendo cada vez mais alimentado, né? Então a pontuação de crédito vai melhorando em função dos pagamentos que as pessoas irão realizar daqui para frente, né? Então, é um processo, né? É um processo, e isso, como eu falei, qualquer pessoa pode consultar o seu score e pode levar esse score para qualquer instituição financeira, provando de fato, não, eu sou um bom pagador, né? O meu score é 900, é 850. Então, eu mereço ter uma linha de crédito melhor do que o meu banco atualmente está me fornecendo. Hoje é muito difícil, como eu falei, as pessoas têm que abrir conta no outro banco, esperar um tempo e tal. Com o score agora a situação vai ser mais fácil, ou seja, é um poder de barganha que os consumidores não tinham nas suas mãos e passarão a ter daqui para frente. E como é que fica a situação de que quem tem um salário baixo, digamos um salário mínimo ou um pouco mais, 2, 3 salários mínimos, ele consegue entrar nesse cadastro positivo? Qualquer pessoa, né, entra no cadastro positivo. A lei atual, né, mudou a sistemática, digamos, de entrada no cadastro positivo, né? Antes da lei, a lei atual foi aprovada ali por volta de abril do ano passado. Antes da lei nova, né, as pessoas tinham que pedir para entrar no cadastro positivo. E era muito difícil, né? Porque as pessoas, as pessoas acordam, né, de dia, de manhã, com, sei lá, com vontade de ir para academia, de eventualmente à noite sair para comer um jantar e tal. Ninguém acorda com vontade de entrar no cadastro positivo. Né? Isso é algo que praticamente não existe. Né? Então, assim, era muito difícil, né, na sistemática antiga, as pessoas voluntariamente fazerem as suas adesões ao cadastro positivo. Até que antes da lei nova, nós tínhamos aí mais ou menos 13 milhões de brasileiros inseridos no cadastro positivo. Com a lei atual, não, está todo mundo dentro já, está automaticamente dentro, ou seja, Mas pode sair. Pode sair, né? A lei dá essa prerrogativa, ou seja, está todo mundo dentro do sistema, independentemente da sua renda, ou seja, qualquer pessoa que tenha algum relacionamento, seja com um banco, seja com uma companhia telefônica, por exemplo, né, já está fazendo parte do cadastro positivo, automaticamente. Se ela quiser pedir para sair, ela tem todo o direito, ela comunica a sua desistência. Não quero fazer parte do cadastro positivo. Fica para quem? Eu acho para qualquer um dos birôs de crédito. Ou seja, nós temos hoje 4 birôs de crédito, a Serasa é um deles. Ele pode comunicar através dos canais de comunicação que os birôs colocam, praticamente via internet também. Não, eu não quero fazer parte do cadastro positivo, e ele solicita a sua exclusão. Claro que saindo do cadastro positivo, nenhum pagamento que essa pessoa fizer vai contar a favor do score dela. Então, automaticamente, quer dizer, automaticamente, não tão automaticamente, mas assim, ao longo do tempo, o score dela, que poderia ser maior, não vai ser mais, né? Porque apenas as informações... Vai ficar só o registro negativo. Vai ficar só apenas o registro negativo, então ela vai começar a perder, perder acesso a linhas de crédito com taxas de juros mais baixas, que é algo que as pessoas que ficarão no positivo terão condições de acessar. E é verdade que as pessoas de menor renda são aquelas que pagam melhor? Não necessariamente. Tem esse levantamento? Não necessariamente. Quando a gente olha a situação da inadimplência no Brasil, né, a situação está muito generalizada. Né? Ou seja, nós temos inadimplentes tanto para as pessoas que ganham, que têm rendas maiores, quanto para as pessoas que têm rendas mais baixas. Claro que as pessoas que têm renda mais baixas predominam nessa estatística, porque quanto menor a renda, obviamente menor a capacidade de pagamento. E foram justamente as pessoas de menor renda que foram as mais castigadas pela crise econômica que o país viveu e, de certa forma, ainda vive, que começou lá em 2014. Né? O desemprego subiu muito no Brasil. Desemprego é uma variável fundamental e importantíssima quando a gente fala de inadimplência, porque as pessoas perdendo os empregos, perdem a sua principal fonte de renda. Pessoas de baixa renda muitas vezes não têm nenhuma aplicação financeira, não têm nenhuma reserva financeira que possam ali momentaneamente contar para eventualmente fazer os seus pagamentos ou fazer frente a pagamentos de dívidas que já haviam sido contraídas no passado. Então a gente sabe que de fato a baixa renda tem uma propensão maior a ficar inadimplente do que as pessoas de rendas mais altas. Mas como a crise brasileira foi generalizada, essa inadimplência de 63
quase 64 milhões de brasileiros que ainda existem no Brasil, atingiu praticamente todas as camadas de renda, tanto Luiz, os pobres quanto os mais ricos. Para a gente encerrar aqui, o que a entrada desses bancos digitais e fintechs podem colaborar para essa competição? Porque eles estão chegando agora e será que estão atingindo os bancões? Será que quanto tempo, assim, há uma previsão de quanto tempo esse mercado vai realmente estar mais aberto e receber essas pessoas que procuram um crédito mais barato? Essa é uma realidade importante, né? Porque com a digitalização, né, e com a entrada do cadastro positivo, não apenas do cadastro positivo, existem outras iniciativas que favorecerão a concorrência bancária, como o chamado Open Banking, que é uma outra modalidade. Isso tudo vai fortalecer principalmente os pequenos fornecedores de crédito, as fintechs, né, até mesmo as cooperativas de crédito, ou seja, o mercado de crédito está passando por um chacoalhão aí do ponto de vista aí de aumento de competitividade, e os próprios bancões estão percebendo isso, né? Nós estamos vendo aí a temporada de divulgação de balanço dos bancos, né, agora nesse mês de fevereiro, e os bancões, né, já estão projetando rentabilidades mais baixas para os próximos períodos, refletindo justamente essa... Vivemos para ver isso, hein? Justamente refletindo essa maior competição, né? Porque, afinal de contas, quando você tem novos integrantes no mercado, né? Em qualquer mercado, quem perde são aquelas grandes empresas que já estão estabilizadas, então, de alguma forma, os bancos vão perder mercado, isso é praticamente inevitável, né? E o cadastro positivo favorece muito os pequenos, esses pequenos concedentes de crédito, porque é uma tecnologia nova e essas fintechs vêm com toda essa bagagem, todos esses recursos novos do ponto de vista de tecnologia da informação, dos chamados Big Data, ou cientistas de dados. Então, são realmente instituições financeiras que vão conseguir promover uma melhor competição e rápida nesse mercado de crédito. Então, eu acredito que essa aproximação da taxa de juros que as pessoas pagam, né, para a taxa Selic, ela vai começar a convergir de forma mais rápida já a partir desse ano. Luiz Saber, uma última aqui, eu sei que já estamos no limite, mas quando o Ciro Gomes acenou lá como candidato à presidência, com aquela possibilidade de o Estado ajudar as pessoas a limparem seu nome, e você citou agora um número impressionante, 64 milhões, não é? É um número impressionante. Você como economista, como é que você recebeu aquele aceno lá do Ciro Gomes? Aquilo é viável? Olha, claro que não é viável, né? Pelo seguinte motivo, né? É que acho que ninguém contou para ele que a reincidência é de 40%. Ou seja, nós estamos aí com 64 milhões de brasileiros inadimplentes, mas se nós olharmos a reincidência, ou seja, as pessoas que saem e voltam, é de 40%, ou seja, mesmo que ele conseguisse, né, utilizando, parece que a ideia era utilizar bancos públicos como Caixa Econômica e Banco do Brasil, né, para comprar dívida dos bancos privados ou outras instituições, né, dívidas problemáticas e tal, né, e fazerem uma renegociação gigantesca aí com essas pessoas, mesmo que ele conseguisse zerar, digamos, uma hipótese bem radical, zerar a base de inadimplentes, em 2 anos e meio estava todo mundo lá de novo, né? Porque com 40% de reincidência, em 2 anos e meio, a base de inadimplentes volta a ser basicamente a mesma, né? Se nada for feito, né? Por que era inviável? Porque, basicamente, ele estava atacando a consequência, né, do problema e não a causa, né? Qual que é a causa da inadimplência? Claro, existem causas que são econômicas, como desemprego, e outras que não são econômicas, como doença, a morte na família, né? Então, a inadimplência sempre vai existir. O problema é que você tem que dar ferramentas para que você consiga ter sistematicamente inadimplências cada vez menores. E essa ferramenta mais importante no atual momento é o cadastro positivo. Então, falar meramente em, vamos resolver, equacionar aqui com uma big renegociação, né, dos 64 milhões. Tá, você poderia reduzir naquele ano a inadimplência, mas em 2 anos e meio estava todo mundo lá de novo, se nada fosse feito. Felizmente, com o cadastro positivo, agora a realidade é outra, né? Como eu falei, em Hong Kong a inadimplência caiu a 1/3 do que era antes, né, de 14% para 4% no cartão de crédito, e é o caminho que nós vamos começar a trilhar daqui para frente. Aí sim a gente vai conseguir poder falar em níveis de inadimplências consistentemente menores no Brasil, tanto para as empresas quanto para as pessoas físicas.
Tomara, Luiz Rabi, tomara. Bem, conversamos aqui com o economista-chefe do Serasa, Luiz Rabi. Obrigada pela presença aqui no Estúdio Digital. Um bom dia. Bom dia, obrigado. Bom dia. As rádios Bandeirantes e Band News FM propõem o debate para melhorar o ambiente de negócios no Brasil. A hora é agora.